Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiam e ele curou a todos. Ordenou-lhe que não dissesse quem ele era, para cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: eis o meu servo que escolhi, meu amado, no qual ponho a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito. Ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá, nem gritará, nem se ouvirá sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que se faça triunfar o direito. Em seu nome, todas as nações depositarão sua esperança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Assim como Jesus, nós estamos aqui para conformar a nossa vida nas feições de Deus. Porque de Deus nós viemos, a nossa alma, nós viemos de Deus, nós somos fruto da imagem de Deus. E à medida que a gente vai deixando a palavra de Deus cair no nosso coração, os mandamentos de Deus, nós vamos criando a nossa feição em Deus. Vamos criando uma identidade em Deus, né? Toda a nossa vida é criar uma conformidade em Deus. Por isso, nós não vamos, né, quebrar um caniço rachado. Isso, por quê? Porque caniço, a palavra caniço significa simão, né? A palavra simão em hebraico dá sentido de um caniço rachado. Então, por isso que Jesus trocou o nome de Pedro. Colocou pedra, porque era um caniço o nome dele. Geralmente um caniço é uma vara de pesca, né? Uma vara quebrada serve para quê? Para nada. Então, por isso Jesus troca o nome de caniço para pedra, né? Cefas, duro, rígido, firme, capaz, né? Para criar uma conformidade naquilo que Pedro iria fazer para Deus, ser uma rocha firme. Então, por isso ele está dizendo que ele não discute, não é para discutir. Deixar que, às vezes, os outros vão falar mal, reclamar, xingar, e você vai ouvir tranquilo. Depois você vai reacender nele do coração dele, a chama de Deus. Colocar Deus no coração daquela pessoa que xinga, que é brava, que ofende. Então nós estamos sempre reacendendo a chama que está fumegando, que está apagando no coração do outro. Para a gente criar essa conformidade, né? Para ajudar os outros, como hoje a primeira leitura mostra, né, que Moisés é enviado para tirar o povo da escravidão. Era mais de 600 mil pessoas. E Deus enviou uma pessoa. Para dizer que a graça de Deus é tão grande em mim, em você, em todos nós, que um homem é capaz de converter uma cidade de mais de 600 mil pessoas. Uma pessoa. Mostrando que o poder de Deus é extraordinário quando nós deixamos Ele entrar na nossa vida e agir em nossa vida, né? Quantas milhões de pessoas eu falo quando eu estou na televisão? Não tenho ideia. A gente não tem ideia que às vezes uma missa, dependendo quantos milhões de pessoas, a média de audiência às vezes é 6 milhões, 5, né? Vamos dizer que assiste a Canção Nova nos seus programas, 8 milhões. Então não temos ideia de quantas pessoas estão nos assistindo nesse momento. Uma pessoa fala para milhares de pessoas através da rede de televisão, né? Então, para a gente ver que um homem de Deus é capaz de levar a palavra fora ainda, que vai chegar em outros países, né? Pelo sistema de comunicação,
Então nós vamos vendo que a eficiência de Deus é extraordinária. Quantas pessoas que assistem, ouvem, e a palavra de Deus vai tornando viva no seu coração, né? Quando eu estava lá morando em Israel, em Nazaré, quantos milhões, um dia eu estava lá, chegou um navio com 3.000 pessoas que veio de um país que era antes um país comunista, tinha 3.000 pessoas que foram lá na Terra Santa para se banhar da vida nova em Cristo. Muitos de outros países, lá da Coreia do Sul, outros da China, que estão conhecendo a palavra de Deus, saindo da sua terra para ir na Terra Santa, para conhecer os lugares que Jesus andou, e eles querem andar naquele lugar, eles querem banhar, eles querem rezar, eles querem estar ali, querem ser batizados, querem viver a vida nova, porque quer criar afeição em Deus, né? Por isso nós estamos vendo hoje essa festa de Santo Inácio, né, de Azevedo, que experimentou em Cristo as afeições dele, no martírio também. Deu a vida total, na totalidade, no martírio. Vou morrer, mas morro falando da palavra de Deus. Não é ninguém vai tirar a minha vida, ninguém é capaz de roubar a minha vida, ninguém tem poder de tirar. A gente dá inteiramente, porque no martírio a pessoa tem que doar. Ela não pode negar. Então, aqueles que não negam, dá inteiramente a vida. Para ter a glória, para viver a glória de Deus já. Ser livre de todo mal, né? E que bom, como eu vou criando estas afeições. Então, aqui está estas grandes graças que já nos oferece, a palavra de Deus do Evangelho. Mas São Paulo também vai falando que diversas são as funções. Em Efésios 4 vai dar uma explanada muito melhor para a gente entender como criar afeição em Deus, como deixar-me conformar em Deus. Por isso ele está dizendo, Deus vai constituindo, a cada um nos é dada a graça segundo a medida do dom de Deus em nós. À medida que eu me abro aos dons, Deus vai acumulando de bem. À medida que eu abro para os dons de Deus, Ele vai preenchendo, Ele vai colocando mais. Se eu tenho o dom de falar, Ele vai colocar o dom também, às vezes, de cantar, vai colocar o dom da profecia, o dom de cura, o dom da libertação, Ele vai colocando dons. À medida que a pessoa vai abrindo a Deus, Ele vai colocando palavras na boca para ajudar aquelas pessoas, para curar, para libertar, para trazer a pessoa à vida de novo. Então Ele vai acumulando, e Ele vai dizendo destas graças que vai colocando. Portanto, Ele vai constituindo alguns que profetas, outros apóstolos, outros evangelistas, outros pastores. Ele vai fazendo tudo isso para o aperfeiçoamento dos cristãos, para o desempenho da tarefa, em visão da construção do corpo de Cristo. Formar o corpo de Cristo na comunidade. Quando nós vemos aqui, a gente vem para conformar o nosso corpo, a nossa vida no corpo de Cristo. Todos nós. A cada missa, a cada momento de oração, nós estamos criando conformidade em Cristo, criando unidade, sendo um com o outro, por isso formando esta graça. E Ele está dizendo que a gente é preciso formar esta unidade na fé, do conhecimento do Filho de Deus, para atingirmos o estado do homem feito à estatura e da maturidade de Cristo. Nós vamos formando em nós a estatura e maturidade em Cristo. Nós vamos ganhando, porque à medida que nós vamos sendo acumulados dos dons de Deus, nós vamos criando a imagem. De repente, você já é reconhecido diante dos outros nessa dimensão, nesta graça, né? Para que a gente o quê? Não seja colocado como uma criança ao sabor do vento, do mal que está por aí. Então nós vamos criando a nossa conformidade em Deus para resistir, porque nós criamos a afeição de Deus, né? E aí está dizendo, portanto eu vos digo e conjuro no Senhor que não persistais em viver como pagãos, que andam à mercê de ideias frívolas.
né? E a sua ignorância endurece o coração. Então, se meu coração endurece, está duro, resistente ainda, porque eu não conheço, não deixei me conformar em Deus. Se eu ainda estou resistente, bravo, né? Muitas vezes fica. Aí está dizendo, endureça seu coração, porque isso nos mantém afastados de Deus. Nos afasta da conformidade que a gente precisa, das afeições que a gente precisa adquirir. Porque Jesus não apagava um carniço. Ele não discutia, não brigava, mas arrumava uma forma de convencer o outro de que a vida em Deus tem outro sentido. Então, esta é a graça, né? E por isso ele vai dizer desta situação: renunciai à vida passada, despojando-se do velho homem, corrompido pelas concupiscências enganadoras. Renovai sem cessar os sentimentos da vossa alma, revestido o homem novo, criado à imagem de Deus, para a verdadeira justiça e santidade. Essa é a nossa dimensão de vida. Esse é o nosso jeito de ser, esse é o nosso jeito de viver, que Deus deseja que seja conformado a nossa vida, né? Para que a gente possa saber que cada um de nós é recebido os dons na medida, segundo a medida de Cristo que nós abrimos nossa vida. Nós somos, cada um de nós recebemos esses dons. Nós precisamos ter esse desejo no coração. Está aqui, por isso renunciai à mentira. Fala a cada um o próximo a verdade, pois somos membros um dos outros. Não pequeis. Não se põe o sol sobre o vosso ressentimento, nem dê lugar ao demônio no seu coração. Quem é ladrão, não torne a roubar. Antes trabalhe para realizar o bem. Quem mente, para de mentir. Quem xinga, para de xingar. Quem fala mal, para de falar mal. Quem ofende, quem se corrompe, quem se prostitui, quem comete adultério, tudo. Deus está dizendo, pare, conforme a sua vida em Deus, porque ali tem felicidade, ali tem alegria, ali tem vida. E vai dizer que nenhuma palavra má saia da vossa boca, só o que for útil para edificar, a edificação, sempre que possível, seja para bem fazer a vida do outro. Aí está a riqueza. Não contristei o Espírito Santo, para o qual está selado. O Espírito Santo mora em nós, nós somos moradas de Deus. Quando você comunga, você torna um sacrário vivo de Deus, né? Você coloca Jesus. Quando você lê a palavra de Deus, ela torna viva, eficaz no seu coração. Quando você reza, você abre o canal de graça para falar com Deus. Então, são riquezas inesgotáveis que hoje São Paulo nos está enumerando para nós. Nós somos selados, que toda amargura, ira, indignação, gritaria, calúnia, sejam desterrados do vosso meio, toda malícia. Antes sede um para com os outros bondosos, compassivos, perdoai uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Assim nós vamos criando as afeições de Deus. Porque no dia do nosso batismo, no dia do batismo de Cristo, quando Jesus foi batizado, o céu se abriu, uma voz desceu do céu e dizia lá em Mateus 3:7. Este é meu filho amado, no qual eu coloco toda a minha afeição. E no dia do nosso batismo, também nós recebemos esta graça. Recebemos esta riqueza para a nossa vida. E que a gente possa viver a cada dia esta graça. Fechamos nossos olhos. Vamos pedir hoje que também a nossa vida seja conformada nas afeições de Deus. Que o Senhor nos dê a graça do Espírito Santo para a qual nós somos selados. Para que tudo isso possa nos dar riqueza da nossa vida e conformar a nossa vida à imagem do Filho amado. Que o sangue redentor de Jesus nos lava, nos purifica de toda amargura, tristeza, tudo aquilo que foi apagando a chama de Deus em nós, que foi apagando a força do Espírito Santo em nós, que nós fomos deixando outras coisas entrar, mas que hoje Deus nos faz voltar à vida, e assim a gente poder viver
estas graças que hoje Ele prefigura para cada um de nós. Te bendizemos, Senhor, te glorificamos por tamanha graça que o Senhor nos dá no dia de hoje, de sermos chamados filhos de Deus, e não há maior glória, e não há maior riqueza, e não há maior dádiva de que as pessoas nos conheçam e reconheçam que somos verdadeiramente seus filhos amados, porque nós temos em nós a configuração da imagem de Cristo.